Não só os grandes acionistas, viu? Mas também aquelas pessoas que compraram pequenas ações ou aplicaram dinheiro na renda fixa utilizando alguns bancos. Oi? Vamos Como chamar, assim? vamos para tirar essas dúvidas, né? Vamos chamar ao vivo a repórter Ana Rebeca Passos, que traz as informações. Ana, então, como fica a situação de quem fez esses tipos de investimentos? Diz aí pra gente. Na pior. Bom dia para todo mundo, mais uma vez aqui no Manhã Cidade. Mais calma, tá? Em algumas situações, alguns desses investidores não perdem o dinheiro. Vamos saber com um economista, né, Jardim Rodrigues, que é especialista no assunto, para poder bater um papo com a gente. Jardim, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Um assunto que repercutiu bastante, né? Investimento. E aí, bombou, na verdade, a situação da Americanas, né, de uma loja de grande porte a nível nacional, e pessoas que investiram na Americanas ou investiram por meio de algum banco, né, enfim, digital, por exemplo, ficaram muito preocupados em relação a isso. Eu investi, não vou ter mais retorno, perdi o meu dinheiro. Quais são as situações, Jardim? Perdi ou não perdi meu dinheiro? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Breno, que está aqui na produção. Bom dia, Mário, Renato, todos os ouvintes. Vê só, Ana, deixa eu explicar logo o que foi que aconteceu com a Americanas para que todo mundo fique ciente. A Americanas ela é uma rede varejista e ela precisa de fornecedores para poder vender. Então o que é que acontece? Imagine que ela foi em uma determinada empresa, pegou algum produto para vender e que deu um prazo a ela de 90 dias para pagar. E aí um banco ele atravessou, esses dois compradores, né, um fornecedor e um comprador, e oferece para pagar esse fornecedor da Americanas e a dívida passa a ser da Americanas. Só que isso não foi registrado num balanço contábil na Americanas por vários anos. Ou seja, num balanço ficou que a Americanas tinha pago esse fornecedor, mas na verdade estava devendo ao banco. E aí, recentemente, a executiva da Americanas falou que houve um erro contábil, né, na casa de 20 bi. Então, imagine, um erro, a gente estava até conversando, né, vários anos esse erro, a gente não sabe se foi proposital ou não. O que acontece é que o valor da empresa, logicamente, ele diminui. Até porque a Americanas, ela entrou com pedido de recuperação judicial e não tem dinheiro para pagar a esses credores que a gente chama. E aí, na pergunta, né, o investidor tem duas opções. Ou ele investiu na Americanas ou em algum banco que fez essa intermediação. Quem investiu na Americanas, nas ações das Americanas, a ação perdeu valor. Então o que é que ele faz? Ou ele vende, né, aceita aí que o mercado teve uma oscilação. Quando você comprou a ação, você tem esse risco. Ou ele vende a ação que ele tinha e perde aquele que investiu, ou ele espera o mercado se refazer e a ação ganhar valor. E aí a outra opção, que é investir em dos bancos que aporta as Americanas. E aí tem duas opções também. Ou ele investiu no próprio banco, né, aquelas contas digitais que a gente vê. Invista aqui que você tem um rendimento maior do que a poupança, o dinheiro fica parado lá, rendendo. Quem aí tem um investimento de até 250 mil pode ficar despreocupado, porque o próprio Banco Central, através do Fundo Garantidor de Crédito, ele garante isso, né? Os bancos eles têm que fazer um depósito compulsório. Então aí esse dinheiro está garantido. E aí quem investiu em ações é um caso semelhante a quem investiu na própria Americanas, né? Ou espera a ação ganhar valor de novo, ou vende essa ação. Nesse caso, independente se a empresa vier a sair do mercado ou não, é esperar mesmo, no caso. Isso, exatamente, né? Se fosse eu, Jardim, eu venderia a ação, né? Porque agora, independente da ação da Americanas, eu acredito que a empresa não venha a se recuperar. Ou pode ser, porque em economia nada não é futurologia, né? A gente não sabe o que vai acontecer, vai depender de diversos fatores. Mas quem investiu num banco desse, eu continuaria com a ação, porque quando você compra uma ação, você pensa num longo prazo. Então não é eu comprei ano passado para dar lucro agora. É você esperar 5, 10 anos
para essa ação ter um retorno. E a gente sabe que banco ele tem um grande aporte de capital, né? Os próprios bancos eles vão entrar na justiça para reaver esse valor, e eu acredito que o banco ele não deva ter um impacto, vai ter, né? Mas não acho que venha a quebrar esses bancos que foram credores da Americana. Quem gostaria de investir agora, no momento, o mercado ele é propício para isso, Jardim? Tem gente que já tem receio em fazer qualquer tipo de investimento em bancos, em empresas, em ações, em ações do próprio Banco Central. Então, qual o conselho que você daria para quem quer investir hoje no mercado, nos dias de hoje, diante de um boom como esse? Rapaz, é o seguinte, você não acreditar em promessas mirabolantes, né, dizer que seu dinheiro vai dobrar, multiplicar por 3, isso aí não existe, tá? Você tem que ver a solidez da empresa, você tem que acompanhar ali o balanço patrimonial, por mais que possa ter erros, né, futuramente, você tem que ver a solidez da empresa, quantos anos está no mercado, e aí você pode fazer um aporte, e aí sempre pensar nisso, né? A longo prazo, de 5, 10 anos, né, quem quer investir agora pensando em aposentadoria, eu veria nisso, né? O grande foco de ações é o seguinte: você comprar barato e vender mais caro. Então, quem pode fazer, quem acredita que as Americanas vai ter essa recuperação e que os bancos vão ter uma recuperação também, a hora de investir seria agora, porque a ação está barata, e aí depois, quando ela ficasse mais cara, com mais valor no mercado, ele poderia vender. Mas lembrando, não existe coisa mirabolante com dinheiro, né? A única forma de você ganhar dinheiro é trabalhando, e o investimento é uma forma de trabalho também. Quando você analisa, quando você estuda, procura uma boa corretora se você quer investir. E vou repetir mais uma vez, não existe coisa mirabolante com dinheiro, né? Se você botar o dinheiro aqui, vai multiplicar 3, 4 vezes, isso não existe, tá, gente? Muita atenção. E é aquela coisa, né, Jardim Rodrigues, economista, que conversa com a gente agora, é saber que o mercado, ele muda, não é? Em cada momento ele está ali ou estável ou instável, ele muda. E para quem está investindo, é saber que realmente, a qualquer momento pode acontecer um negócio como esse que aconteceu com Americanas, né? Bom, Mário, Renata, não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao investimento, mas é basicamente isso, é ter paciência, como disse o Jardim, e estudar, né? Estudar bastante. Eu acho que só investe quem realmente conhece o mercado, né, Jardim? Exatamente. Veja bem, todo investimento, como a gente falou, tem um risco. Então você tem o risco de ganhar e de perder. Quanto maior o risco, mais aquele investimento ele deve te pagar, né? Porque você está arriscando seu dinheiro ali. Então, estude direitinho, veja como é que você se imagina daqui a 10, 15 anos, se não seria melhor você empreender e usar esse dinheiro agora. Então, assim, existem vários fatores, né? Quando você entra no mercado, você assume um risco, né? O mercado ele é uma reprodução da vida. Viver é um risco, né? Você não sabe o dia de amanhã. E quanto mais solidez você tem numa coisa, mais tranquilidade você tem, e aí ela vai te pagar menos. Então, quanto maior o risco, a ação vai te pagar mais. Mas, como a Ana falou aqui, estude direitinho, né? Veja o que você quer, procure profissionais capacitados, que aí eu tenho certeza que seu dinheiro ele vai ser usado no propósito que você quer. Sem achar culpado, tá, gente? Ninguém vai culpar quem pegou a balinha 7 belo da Americana. Olha, porque Rebeca, o povo tá culpando a balinha, pô. São muitas gerações, né, de crianças e adolescentes pegando ali as balinhas. Já pegou alguma avulsas. balinha? Olha, diga ao Jardim. E enfiando o dedo nos iogurtes também. Eita. Diga ao Essa Jardim. eu não sabia, não. Diga aí ao Jardim que se a vida é correr riscos, que ele vai terminar tendo um ataque cardíaco, do jeito que ele teve raiva do Central ontem, viu? E o bicho ontem tava estressado. Como teve raiva do Central, Jardim. Olha, ontem eu não pude comparecer ao campo, mas sinceramente eu achei que ia ter uma derrota ali, o Central, né? Quem corre risco é o torcedor do Central. Mas graças a Deus ali nos acréscimos, Candinho, né, o Little Cando fez o gol e empatou. E eu acredito aí no Central para as cabeças, não vai estar entre os 6 e quem sabe, viu? Quem sabe. Central é Americanas? Não, Central é Caruaruense, entendeu? E na Americanas você tinha, né, uma expectativa ali de sempre estar em alta, né? Quem torce pro Central sabe a situação, né? Infelizmente sou torcedor do Central desde pequeno, a gente sabe a situação e qualquer coisa que vier é lucro. Então eu torço pelo Central
Antes de eu morrer, eu vejo Central campeão da Série A. Muito bem. Muito bom, É muito isso aí, bom. pensamento positivo. Esse não é essa camisa. Patativa. É o momento RC10 Cadê da o hino da bola, logo no patativa, início. rapaz? Cadê o hino? Então é isso, Renato Mário, para quem nos acompanha agora, esse é Aí. Jardim Rodrigues, economista, tá? O assunto foi sobre as ações da Americanas, a gente entrou no futebol também, mas tudo é investimento de alto risco. Tá bom. Falando do Central, né? Então é isso, gente. Fiquem atentos e estudem o mercado, né? Economia não é para qualquer um, não. Eu sei o que eu tô Obrigada, falando. Ana. Obrigada para o De nada. Jade também, né? Pois é.